Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Jared Kushner não é nem o anticristo e nem o Messias de Israel. Por incrível que pareça, já é o terceiro vídeo que eu afirmo isso. E muita gente, claro, fica brava, né? Além disso, toda live eu tenho que responder que o Jared Kushner não é o anticristo. Só que hoje eu espero ser a última vez que eu vou falar desse assunto. E vou também fazer um react. Aliás, o objetivo do vídeo de hoje foi porque o Rudinei ele me mandou um vídeo. Ele perguntou aqui, ó, pastor, o senhor conhece esse rabino aqui? Eu olhei, Rabino Ventura. Sim, já assisti vários vídeos dele. Tem um canal interessante dentro do judaísmo. Judaísmo que não aceita Jesus como Messias. Ah, mas você assiste? Assisto. A gente vê o que eles estão falando, né? Normal. Mas tudo bem, não vamos discutir sobre isso. Aí eu conheço ele, mas, quer dizer, conheço os vídeos, mas não assisti esse aqui. E eu fui assistir, que interessante. Então hoje nós vamos pegar um pouco, não tudo, eu vou deixar o vídeo dele na descrição desse vídeo que você está assistindo. E eu vou fazer um react. Não pedi autorização para ele, mas acho que ele não vai ficar bravo comigo, porque eu não vou fazer crítica alguma. Muito pelo contrário. Eu vou elogiar, bater palmas para aquilo que ele falou. E react no YouTube, ele permite a gente fazer comentários, né? Desde que sejam curtos e tal. Então, mas se caso o Rabino ficar bravo, ele pedir para eu tirar o vídeo, eu vou tirar. Ou então, se ele quiser um direito de resposta, eu aqui ele pode falar no canal sem problema algum. Então, antes de mais nada, deixa eu falar um pouco sobre o Jared Kushner, né? O ano passado, mais ou menos ali por volta do mês de fevereiro, março, eu fiz um vídeo porque o pessoal ficava falando: Israel vai intitular o Jared Kushner como Messias. E todo mundo apavorado, desesperado. Eu falei, mas espera aí, gente, não precisa de nada disso. Não, é sério, o negócio vai acontecer em abril no máximo. E um monte de gente prometeu em abril. Aí eu fiz um vídeo falando que não, que isso não iria acontecer. Para tirar a dúvida, eu tenho muitos amigos judeus e tenho um que está morando em Israel. Ele está por dentro de tudo que acontece lá. Eu, com um certo receio, uma certa vergonha, mas mandei um recado para ele perguntando: porventura tem alguma coisa aí de que o Jared Kushner pode ser denominado o Messias? Aí ele deu uma resposta assim para mim, tipo, você tá louco? Claro que não, né? Um absurdo, jamais ia ser assim. Bom, eu já sabia disso. Vamos falar alguns pontos. Todo evangélico, né, tem todo assim, ao modo de dizer, a grande maioria, vai, pelo menos uns 70% tem a ideia de que quando Israel denominar, intitular alguém como Messias, esse será o anticristo. É uma ideia muito comum. Mas ainda que Jesus venha arrebatar a sua noiva, a igreja, aí a gente vai, mora 7 anos no céu, e aqui na terra o anticristo se manifesta. 3 anos e meio de paz, ele vai fazer acordos de paz, e por fim vai trazer guerra, maldição, morte, escravidão após os 3 anos e meio. Essa ideia é muito comum. Eu discordo dela pela Bíblia. Mas o ponto que eu quero colocar que mais eu discordo é que a Bíblia ela nunca falou que o Messias que Israel vai intitular será o anticristo. A Bíblia mostra o contrário, que o anticristo é o oitavo rei, que procede dos 7 reinos que teve, né? Que eram. Eu vou falar o nome das nações, no caso, Egito, Babilônia. Peraí, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, e aí vem Roma e Turco Otomano.
certo? Esses são os 7 impérios. O anticristo vai vir destes daí. Vai proceder desses 7, né? O que que é isso? A gente tem que pegar o mapa e fazer o desenho geodésico. E aí a gente vai entender melhor. Então eu digo de cara, o anticristo não vai ser norte-americano, não vai ser brasileiro, não vai ser, então, quer dizer, não sou nem eu, nem você, nem ninguém. Não vai ser argentino, então não é o Papa também. E não vai ser judeu. Ah, mas você é louco? Não, eu posso garantir pela Bíblia. Agora, tudo bem. Faz de conta que eu estou enganado, que eu estou equivocado. E quem Israel determinar que é o Messias, esse é o anticristo. Vamos supor que isto seja verdade, então. Existe uma regra para ser considerado Messias de Israel, sabe? E essa regra, quem que conhece bem? Os judeus, que estão dentro do judaísmo. Judaísmo também tem um monte. E o Rabino vai falar no vídeo dele, eu não, acho que não vai dar para colocar aqui, mas depois você assiste inteiro. Assim como nós somos diferentes em muitas coisas, eles também, inclusive em pensamento, sabe? Só que tem muito crente, né? Ou muitos YouTubers aí, supostamente de Deus, e alguns são mesmo, mas não se informam. Eles estão alegando, sabe, que Israel está um alvoroço e que é o Jared que eles vão realmente intitular, reconhecer. Então eles ficam afirmando isso sem base alguma. Ah, porque o rabino tal falou e o outro disse, mas falou mesmo. Tá esse alvoroço todo? Aí de repente você pode falar assim: Marcos, mas você prefere ouvir um rabino que nem reconhece Jesus como Messias? Nesse caso aqui, sim, porque ele não reconhece o Messias. Jesus é o Messias, para mim e para você, ponto final, não há discussão. E se eu for falar com ele sobre esse assunto, nós não vamos concordar mesmo. Ele tem o pensamento dele e eu tenho o meu entendimento. Só que ele é rabino e ele está por dentro de tudo que acontece no judaísmo. E muitos youtubers aqui não estão por dentro de nada. Eles jogam a notícia, a grande maioria é para ganhar views, né? Esse é um dos motivos por que o meu canal aqui cresce lentamente, porque eu não faço especulações, quase não faço, né? Às vezes, uma ou outra, com responsabilidade bíblica. Mas eu não fico fazendo assim, ah, é ele, é agora, tal. Eu vou mais na Bíblia. E principalmente eu não vou especular quando eu estou vendo que é um absurdo. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer esse react. Eu vou soltar só um pouquinho daquilo que ele fala e nós vamos conversar. A propósito, aquilo que ele vai falar aqui é o que eu sempre venho falando no canal. Tanto nos 2 vídeos que eu já fiz, esse é o terceiro, quanto nas lives. Toda live eu tenho que falar que nem é Jared e nem o Macron. E por incrível que pareça, ele cita o Macron também. Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o vídeo, vamos ouvi-lo e a gente vai conversar. Então olha só, antes de mais nada é o Rabino Ventura e o canal dele é o Sinagoga Sem Fronteira, tá bom? Vou deixar de novo, esse vídeo que você está vendo um pouquinho aqui, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo aqui para você assistir ele inteiro, tá bom? Então vamos lá, vamos reagir. Queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rabino Ventura e essa é a nossa Sinagoga Sem Fronteiras. E não é que o assunto de anticristo tá rendendo? Pois é, eu estava na rua, fui fazer a nossa doação de cestas de alimentos e parei no mercado, quando de repente uma pessoa que estava no mercado olhou para mim e falou: Rabino Ventura, eu te conheço. Aí começou a conversa vai, conversa vem. E adivinhem só,
qual papo que ele trouxe. Ele falou: por que que vocês acham que o Jared Kushner, o genro do Trump, é o Messias? Aí eu comecei a rir, eu falei: não é possível. Aí eu disse para ele: mas meu querido, da onde que você tirou uma coisa tão maluca como essas? Vamos parar aqui um pouquinho. Então ele se apresenta, né? Ele é rabino dentro do judaísmo. Ok, encontrou uma pessoa lá que assiste o canal dele, tal, 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 começa a conversar. Primeiro, antes de tudo, ele já começa falando que o assunto aí anticristo tá em alta, tá bombando, uma coisa assim, agora não lembro, né? Mas ele usa o termo anticristo. Isso significa que ele, sendo judeu, já ouviu falar do anticristo. Que muitos cristãos pensam que o judeu nunca ouviu falar disso, né? Pois é, ele já ouviu. E aí vem essa questão, a pessoa pergunta por que que o Jared vai ser o Messias? Conforme ele vai falando, você vai percebendo que ele vai rindo, ele vai dando risada. O que que ele vai nos apresentar aqui? Que o Jared, sendo Messias de Israel, é um absurdo. E ele vai explicar o porquê. Certo? Vamos lá. Ele disse: ora, porque você é judeu e vocês acham que o Messias é uma pessoa como ele. Eu disse: não. Então, em primeiro lugar, meu querido, deixa eu te explicar. Nós, judeus, que esperamos o Messias, que temos essa esperança, essa ansiedade pela vinda do Messias e pela era messiânica, nós esperamos uma pessoa devota. Primeira coisa, uma pessoa bastante devota das Escrituras, um grandíssimo erudito das Escrituras e que se ocupe todo o tempo do cumprimento dos preceitos das Escrituras, de ensinar as Escrituras e de induzir os demais judeus a praticarem os mandamentos divinos. Deixa eu cortar aqui um pouquinho. Não tem uma regra para ser Messias? O que que ele está falando? Primeiro, o rapaz alegou que os judeus, né, iriam consagrá-lo Messias. Não perguntou para ele, estava afirmando, né? Agora a gente vê que existe uma regra. E pelo que ele está falando aí, parece que o Jared não se encaixa. Não tem gente aí, não tem youtuber falando que o cara é judeu, Jared, né? Que ele é judeu, que ele conhece tudo. Parece que não. Olha, esse rabino aí, ele está demonstrando que não. Vamos ouvir mais. Eu vou até voltar um pouquinho, né? Seria, digamos, culturas e de induzir os demais judeus a praticarem os mandamentos divinos. Seria, digamos assim, um grande rabino, no mínimo para ser o Mashiach, de acordo com a nossa o Messias, de acordo com a nossa crença, precisa ser no mínimo um grandíssimo rabino, não somente erudito, porém com muitíssimas boas ações. Para o Jared Kushner, ele precisa, para ele ser o Messias, ele no mínimo tem que ser um grande rabino. Ele nem rabino não é, gente. Nem rabino. Ele pode ter contato ali com os judeus, com certeza, por tudo que ele está fazendo, os caras vão agradecer ele, mas se ele conseguir um acordo para finalmente derrubar tanto a mesquita Haram al-Sharif, al-Aqsa e o Domo da Rocha, com certeza o pessoal vai agradecer a ele, talvez até faça uma moeda, sabe, o shekel, que é a moeda deles, né? Faz até com o rosto do Jared ou do Trump. Mas isso não é o suficiente para ele ser Messias, tá? Vamos continuar ouvindo o Rabino, que para mim tá bom demais a explicação dele. Ok? Então não tem absolutamente nada a ver com o perfil de um político, com o perfil do Jared e muito menos do Macron. Aí eu expliquei uma outra.
Eu tenho que parar aqui de novo, porque novamente ele fala e dá risada, né? Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu passo vergonha às vezes, porque alguns amigos judeus, eles olham e falam assim, ó, o fulano aí, os evangélicos aí, ficam falando essas besteiras. E eu sei que é uma besteira, porque eu conheço, porque eu tenho amigos, porque eu entendo um pouquinho de nada, sabe? Do pensamento dos judeus. E assim, eu confesso, eu passo vergonha, gente, tá? Como é que pode as pessoas acreditarem nisso, né? Agora, tudo bem, porque muita gente não consegue entender a Bíblia, não tem amigos judeus, mas aqui ó, é para a gente entender um pouco. Então, esse vídeo é para você entender um pouco como que é o pensamento deles. Não há a mínima chance atual do Jared ser o Messias, tá? Vamos voltar um pouquinho, porque tá bom o papo aqui, já já eu vou parar. Muitíssimas boas ações, ok? Então não tem absolutamente nada, nada, nada a ver com o perfil de um político, com o perfil do Jared e muito menos do Macron. Uma das coisas que ele diz aqui que tem que ser no mínimo um grande rabino e não vai ser político. Ué, o Messias não vai ser político? Não, tá? E só uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, a profecia de Jesus se cumpriu. Porque ele dizia que muitos virão em meu nome, não o nome Yeshua ou Jesus, mas na função de Messias. E Israel já consagrou vários homens como Messias, tá? Então, ainda que o Jared fosse intitulado, ele não seria o primeiro, certo? E ele, o Rabino fala isso aqui, só que eu acho que não vai dar para a gente ver. Bom, vamos lá que tá muito bom, vamos soltar. Aí eu expliquei uma outra coisa muito importante para ele também, que para os irmãos vai ser muito útil. Que não existe chegar e falar assim, os judeus pensam isso, os judeus pensam aquilo. Gente, isso é um erro estrutural. Por quê? Porque seria mais ou menos igual você dizer que os cristãos pensam tal coisa. Gente, entre os cristãos você tem a Igreja Universal, você tem Deus e amor, ou Deus para o Brasil, que são completamente diferentes da Universal. Você tem Assembleia de Deus, você tem os luteranos, que são mais clássicos, você tem os mormons, você tem alguns que nem são considerados por outros cristãos. Inclusive, vocês têm algumas igrejas que não consideram os membros das outras como salvos, e todas elas são cristãs. Então, conosco, judeus, a gente também tem uma variedade de visões dentro do judaísmo, bastante grande, porém que não chegam ao ponto de fazer com que a gente se desconecte como povo. É uma diversidade muito grande, porém que tem uma união muito forte para poder manter essa diversidade toda. Entende? Então, é extremamente importante as pessoas compreenderem isso. Como é que funciona entre nós judeus esse assunto? Então, gente, chega a ser uma piada você falar que algum judeu espera algum Messias como se fosse o Jared. Seria igual você dizer que, como eu falei na outra live, alguém esperar que o próximo goleiro da seleção seja o Pedro de Lara, seja o Silvio Santos. Pra gente, de verdade, gente, é uma piada esse tipo de coisa. Agora sim, E aí, gente, precisa falar alguma coisa? Arrebentou, né? Então, olha só, seria uma piada, né? E, bom, já foi 4 minutos aqui do Rabino. É que ele fala tanta coisa. Gente, assiste o vídeo depois, tá? Eu vou deixar aqui para não ficar longo, né? Demais. Mas assim, eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente precisa se fortalecer na Bíblia e precisa se informar mais. Informação é muito importante. Falar, as pessoas falam.
Agora precisa saber se é verdade, tá? É que nem diz que o terceiro templo já tá pronto, né? E já derrubaram a mesquita. Vai lá, a mesquita tá lá ainda. E tem gente que fala isso, tem gente que fala. Então, assim, a gente primeiro precisa se informar. Agora, bom, o anticristo não vai ser o Messias que Israel vai denominar. Ao contrário, quando Israel denominar um Messias que todos os judeus concordarem, sabe? É, ele vai ser, o anticristo vai ser inimigo deste daí. Eu já expliquei, né, que ele vai ganhar o nome de Dahal, o Messias de Israel. Vai ganhar esse nome pela religião do anticristo. Agora, isso em outros vídeos nós vamos discutir. Eu só quero deixar claro para vocês que o Jared Kushner não é. O Macron, que foi citado aí, também não é, tá? E repito, assista inteiro o vídeo desse rabino, para você entender o pensamento dos judeus. E não ficar com esse alvoroço todo aí, sabe? Porque a novilha vermelha já está pronta. Entenda o que é a novilha vermelha, se tem que ser ela para o sacrifício, se não pode ser outra, como que está o andamento disso, tá certo, gente? Então hoje aqui no vídeo é um react, é para informar vocês mesmos. E assim, eu espero de coração que vocês tenham entendido isso. E pense mais para analisar as coisas. Tem gente que, sabe, não é bom ficar assistindo determinados canais, porque ó, a cabeça fica pulando. Tem muita gente desesperado com as coisas aí, sabe? Ó, agora eu vou dar uma palavra de bênção para você. Nós estamos esperando o nosso Messias que já veio. Ele virá pela segunda vez. O que a gente tem que fazer até a vinda dele? Ser cheio do Espírito Santo, ser um só. E para ser um só tem uma coisa que vai nos fazer concordar: Bíblia, palavra. E deixar mentiras de lado. Aí nós vamos ser um só. Então, ser cheio do Espírito Santo, ser um só, amar uns aos outros, certo? E por aí vai, né? Tanta coisa, mas eu digo, ser cheio do Espírito Santo para pregar o verdadeiro evangelho. Bom, eu sei que tem gente que vai ficar bravo comigo, caiu de paraquedas no canal, não acompanha o canal, mas mesmo assim, que Deus abençoe vocês. O que eu fiz foi informar. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.